Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Marcelo, que preside no Ministério Pentecostal Cristo e Fogo e Poder. Amém. Glórias a Deus. Me coloco diante de Deus com a ajuda do Ruach do Santo para vos falar acerca do Apocalipse 96 depois de Cristo, capítulo 11, versos 3 ao 14, que diz: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas, olha-me, tinham atormentados que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus do céu. Glória a Deus. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Amém. Glórias a Deus. Interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Há várias opiniões com relação a essas 2 testemunhas no livro das Revelações. Alguns acreditam ser elas Elias, o tisbita, que fora profeta em Israel, e Enoque, pelo fato desses 2 homens não experimentarem a morte física. Aos Hebreus 9, verso 27. Os quais voltariam para efetuarem essa missão e serem mortos.
observe que em tais mentes seriam Elias e Enoque, pelo fato deles não terem provado a morte. Mas vos digo que esses homens não passaram pela morte física, porque Deus assim o quis fazer. Pois com relação a Elias, a Bíblia mostra que ele subiu ao céu num redemoinho. Elias, o tisbita, assim fora tomado de Eliseu, seu sucessor. 2 Reis 2, verso 11. E acerca de Enoque, diz na Escritura assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aos Hebreus 11, verso 5. Também há opiniões por aí com relação ao número 2, as 2 oliveiras e os 2 castiçais, como se referindo ao Antigo e ao Novo Testamento. Mas castiçais na Bíblia se refere às igrejas. Apocalipse capítulo 1, verso 20, a parte B. Amém? Que assim seja. Mas a Escritura mostra que são 2 pessoas representadas por 2 oliveiras e 2 castiçais, que serão cheios de poder, quais aos de Elias e Moisés. Amém? Que possamos voltar mais às Sagradas Escrituras, se voltar mais para Deus, que é bendito para tudo, sempre. Amém? Que Deus vos bendiga. Glória a Deus.